Abra comigo a sua Bíblia na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo número 3. Obrigado, Betão, meu amigo. Deus te abençoe, meu filho. 2 Pedro, capítulo 3, versos de 1 a 3. Vou procurar ser breve, nós temos a ceia do Senhor, e essa mensagem já tem a ver com a ceia do Senhor, e o tema dessa mensagem é: não desanime, Jesus voltará. É o que ele terminou falando. Não desanime, Jesus voltará. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do nosso mandamento, os apóstolos do Senhor e Salvador, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Querido, não é de hoje, porque agora nós encontramos uma carta que foi escrita ainda no primeiro século. Nós vimos uma pregação do século 20, mas agora temos uma carta do primeiro século para a igreja. Me parece que é a mesma situação. O apóstolo Pedro, agora na sua segunda carta, ele volta a exortar a igreja para que eles não desanimem, para que eles não desistam, para que eles permaneçam, para que eles se lembrem das palavras. Olha que coisa. Lembrem-se das palavras. Ele diz no texto: as palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e por eles, os mandamentos dos apóstolos, aqueles homens que andaram com o Senhor. Veja, querido, ao escrever esta carta, Pedro identificou o objetivo da carta lá no capítulo 1. Agora, nesse segundo capítulo, ou seja, nesse terceiro capítulo, ele se refere a esse propósito. O propósito do apóstolo Paulo nessa carta é uma carta bem curta, você pode ler quando chegar em casa. Olha, te garanto que em 10 minutos você lê toda a carta. Apenas aí 3 capítulos. É uma carta curta, mas é uma carta que tem um objetivo. E o objetivo é de exortar a igreja a não desanimar, a confiar, a esperar. Você vai falar: pastor, mas já passaram 20 séculos. Sim, 20 séculos. 2000 anos. E possa ser que passe mais um século. Possa ser que passe mais 20 séculos. Possa ser que a gente entra aí 4000 anos. O que vai mudar? Você acha que isso vai mudar? Você acha que isso vai mudar a sua expectativa de crente? É disso que Pedro está dizendo. Essa expressão últimos dias, porque ele diz aqui no texto sagrado, que é que nos últimos dias, olha, vos lembreis, nos últimos dias virão escarnecedores. Me parece que desde o primeiro século ele já considerava os últimos dias. A igreja sempre vive na expectativa da volta de Jesus. Sabe, querido, se a gente for para a igreja e esquecer a volta de Jesus, está tudo errado. Porque sabe, o que atraía as pessoas para a fé cristã era o fato de que Jesus estava vivo. Hoje nós vamos participar da ceia do Senhor. O que é a ceia? É um memorial. E ele diz: fazer isso todas as vezes que comerdes e beberdes este pão, em memória de mim. Lembrando que é da minha morte, a ressurreição até que venha. Você é crente?
Eu creio em Jesus. Mas a maior esperança da igreja é a sua vinda. Porque nós não cremos num Deus morto. Nós não cremos num Deus que nos abandonou. Deus tem um plano. Nós não conhecemos totalmente o plano de Deus. Ele nos trouxe uma luz. Já viu aquela história da luz do fim do túnel? A humanidade estava perdida, todos foram destituídos da glória de Deus. Todos nós estávamos perdidos. Deus enviou o seu Filho amado, o nosso Senhor, luz para as nações. Ele diz, eu sou a luz. Então nós temos uma luz. Deus tem um plano para a humanidade. Mas existe, desde aquele tempo, homens que escarneciam o Evangelho. Homens que não acreditavam. Ainda hoje, existem muitos homens que tentam desacreditar a palavra, que tentam mentir. Não, que não tentam, eles mentem mesmo. Na verdade, eles tentam nos parar, tentam roubar a nossa fé. Por que muitos desistem? Porque muitos perdem a esperança, como foi pregado aqui na quinta-feira. Já esperei muito, e eu fico pensando, quantos anos você tem? 10, 20, 50, 60? Você fala assim, eu já esperei muito, mas já se passaram 2000 anos. Veja, querido, vamos responder 4 questões. Dessas 4 questões vai nos ajudar a entender essa carta. Para ficar um pouco mais didático, um pouco mais compreensível do que Pedro está querendo dizer. A primeira pergunta que nós vamos responder é: o que aqueles que não acreditam na volta de Jesus devem se atentar? Primeiro, querido, Pedro está dizendo que existia homens segundo as suas próprias concupiscências, e eram homens escarnecedores. É o que nós lemos aqui no verso 3. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores. O que esses homens não sabiam? Pedro vai dizer para a igreja, querido, que eles esqueceram. Vamos ler os versos 4, 5, o 6 e o 7. A resposta de Pedro para os escarnecedores. Eles diziam assim: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como estão. Desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existe, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens. Pedro fala dessa falsidade deles, dos escarnecedores. Eles simplesmente esqueceram. E como foi nos dias de Noé, né? O que aconteceu lá nos dias de Noé? Eles comiam, eles bebiam. Ele cita aqui o dilúvio. Sabe, querido, ninguém imaginava o que estava por acontecer. Deus já tinha um plano para salvar aquela humanidade, então. Era só acreditar na pregação de Noé. Era só entrar na arca. Era só pegar a sua família, colocar dentro da arca. Quando ele falou, olha, Noé, entra na arca com a sua família. Mas os homens não creram. Como foi nos dias de Noé. É hoje, querido. A gente está aqui pregando o evangelho. Vem para Jesus. Jesus voltará. Muitos dizem o quê? O que os escarnecedores diziam?
Desde que os pais dormiram, a gente ouve essa ladainha, a gente ouve essa história. Você que entrou aqui nessa noite, qual é a sua expectativa sobre a vinda de Jesus? Você precisa se atentar a isso. E como foi nos dias de Noé? Os sinais da vinda de Jesus. As pessoas estão vivendo a sua vida. Comendo, bebendo, fazendo festa, casando, dando-se em casamento. Vivendo a vida. Sem responsabilidade, muitas das vezes. Achando que morreu, acabou. Não, mas não é isso que a Bíblia diz. E se esquecem do que está planejado para essa terra. Olha que Pedro, ele vai dizer que o que vai acontecer com os céus e a terra que hoje vemos. Olha o verso 7. Mas os céus e a terra que agora existe, esse mesmo que estamos aqui, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Então aqui é uma profecia de apóstolo Pedro. Sabe? Não se engane. Tudo vai passar. Os céus e a terra que hoje vimos serão destruídos, mas não vai ser mais por água. Pedro está dizendo que vai ser pelo fogo. Que Deus nos livra, querido. Aí eu vou te perguntar, você acredita nisso? 20 séculos depois, você continua acreditando nessa promessa? Se a gente acreditar, querido, a nossa vida vai ser diferente. Se nós acreditarmos, a nossa vida vai ser diferente. A segunda pergunta, quanto tempo ainda temos e por que tanta demora? Talvez seja essa a maior dúvida da nossa geração. Porque nós estamos pregando há mais de 20 séculos. Os homens estão zombando da nossa cara. E a gente se pergunta, Senhor, até quando? Quanto tempo? Quanto tempo falta para a vinda de Jesus? Veja no versículo de 8. Meus amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, querendo que alguns se percam, senão que todos, ou seja, não querendo, né? Ele diz aqui, na negativa, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. É por isso, querido, Pedro está dizendo que é por isso que se passaram 20 séculos. E nós já entramos no século 21. Milhares de pregadores falaram que Jesus ia voltar, mas Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Deus é longânimo, Ele está nos dando tempo para ouvir a palavra, para ouvir a pregação. Por que que nós estamos aqui nessa noite, querido? Porque Deus nos trouxe nesse lugar para nos dizer que Ele voltará, que Jesus virá. E se você falar, Senhor, mas está demorando, mas será que eu já estou pronto? Será que Deus não está me dando tempo? Será que eu não estou vivo hoje? Porque Ele me deu mais um dia para me arrepender? Quantos não têm mais tempo? Quantos essa semana já foram embora? Mas Deus te deu mais um dia. Você está aqui. Eu estou aqui para nos arrepender. Olha, para que todos venham a arrepender-se. Sabe, querida, a palavra do Evangelho é arrependimento. Deus trouxe o Evangelho
uma palavra, uma notícia boa, uma promessa de novos céus e de nova terra, porque esse céu e essa terra que nós estamos vendo já está destinado à destruição. Mas muitos não acreditam. Eu não sei se você que entrou aqui nessa noite acredita nessa promessa, mas eu quero te dizer que Deus te trouxe aqui porque Ele está te dando tempo para se arrepender. Porque Ele está me dando tempo para se arrepender. Porque Ele quer que a gente seja salvo. Ele não quer que a gente se perca. Deus não tem prazer na morte de um ímpio. Deus quer que todos sejam salvos. Pastor, mas todos vão ser salvos? Não, mas Deus quer. Mas a salvação é pela fé. A salvação é pela graça mediante a fé. Você precisa crer, querido. Você precisa se arrepender. Ainda que estão dizendo que não vai acontecer, mas nós precisamos. A passagem do tempo não representa a infidelidade de Deus. É isso, como Billy Graham terminou falando, Deus não nos abandonou. Não, nós não estamos aqui porque Deus se esqueceu de nós. Não, não. Ele tem um plano. E Ele sabe que a gente precisa de tempo para se arrepender. A gente precisa de tempo para se consertar com o nosso irmão. A gente precisa de tempo para pedir perdão. A gente precisa de tempo para ir lá perdoar. Você não está vivo hoje por acaso, porque Deus está te dando tempo. Quanto tempo ainda nós teremos, pastor? Eu não sei, querido. Não cabe a mim, não cabe a você determinar tempos ou estações. A Bíblia diz que há tempo para todo propósito. Eu sei que hoje é o tempo de se arrepender. Hoje é o tempo de se humilhar. Hoje é o tempo de pedir perdão a Deus. É o tempo de falar, Senhor, eu acredito que o Senhor vai voltar. A terceira pergunta para nos ajudar a entender essa carta. O que acontecerá com a terra quando Jesus voltar? Nós já lemos aqui no verso de número 10. Verso de número 10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão, havendo, pois, de perecer todas as coisas. É isso que vai acontecer. Eu não sei se você já parou para pensar nisso. Quando a gente olha para o mar, essa semana eu estava trabalhando lá no Leblon, e você olha para aquele horizonte, estava trabalhando numa cobertura de frente para a praia. Você olha aquela coisa linda, né? Aquela paisagem, aqueles morros, aquela coisa linda. Vai ser tudo destruído. Acredite ou não. Você queira ou não acreditar. Diz o texto sagrado que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Quando as pessoas menos esperar, o Senhor Jesus aparecerá nas nuvens dos céus e destruirá tudo. É o dia da vingança do Senhor. É o dia do derramamento da ira do Senhor. Eu não sei. Sabe, quando Pedro está falando isso com a igreja, ele estava chamando a atenção dos irmãos que estavam vivendo distraídos, que estavam parando na caminhada, que estavam se envolvendo demais com o mundo. Irmãos, é muito fácil se envolver com o mundo. Você não precisa fazer força. A Bíblia diz que o reino dos céus é tomado, mas o inferno é facinho de entrar. Não precisa fazer força, é só relaxar. Relaxa na oração, relaxa na leitura da Bíblia, relaxa na vida. Você vai estar a um passo da perdição. Agora você quer entrar no céu? Dedique-se à sua vida. Se dedique à oração, se dedique à consagração, se dedique a viver uma vida de piedade. É a quarta pergunta que nós vamos falar.
Nós amamos a vida e nós somos pró-vida. Nós somos pró-vida, somos contra o aborto, somos contra, sabe, essas coisas, a morte, a violência. Ele cita aqui, né, no vídeo, armas de destruição em massa. Olha, nós estamos vivendo um tempo onde o mundo está preocupado. Quando você liga na televisão, o que está em eminência? Uma terceira guerra mundial. Por causa da Rússia e da Ucrânia. Se a OTAN entrar na guerra, Putin já falou, eu estou retirando o meu país do tratado nuclear. Já ameaçou a humanidade. Se vocês se envolverem na guerra, eu tenho bomba para alcançar as Américas. Nós estamos aqui, querido, orando, pedindo, Senhor, vem, Senhor Jesus, porque os sinais estão aí. E as pessoas estão distraídas. Sabe, o diabo cegou o entendimento dos incrédulos. Eles não conseguem acreditar que os sinais da vinda de Cristo já estão se cumprindo. Há mais de 2000 séculos. Os últimos dias, que não é de hoje. Talvez o tempo tenha roubado a sua fé, a sua esperança. Mas o que o Senhor está dizendo? Que Ele certamente virá, sem aviso prévio. O aviso que Ele deu é que Ele virá. O dia e a hora, nós precisamos estar preparados. Nós precisamos estar preparados, querido. Nós nos preparamos para entrar na faculdade. Nós nos preparamos para fazer a festa do primeiro ano da criança. Nós nos preparamos para casar. Nós nos preparamos para comprar uma casa. Nos preparamos para comprar um imóvel, para comprar um carro. Nós nos preparamos. Por quê? Nós queremos viver bem, nós queremos ter uma vida com abundância, nós queremos, sabe, gozar do melhor dessa terra. E esquecemos de nos preparar para a vida eterna. Esquecemos de nos preparar para o dia da vinda de Cristo. Por quê? O diabo tem roubado isso de muitas pessoas, que não conseguem mais acreditar. Mas ele diz que no dia do Senhor, o que vai acontecer? Céus passarão com grande estrondo. Os elementos ardendo se desfarão. A terra e as obras que nela há se queimarão. Sabe? Eu não sei se você crê, mas a Bíblia diz que Jesus virá. Eu não sei se você está preparado para esse dia, mas a Bíblia diz que a gente tem que se preparar. É a quarta pergunta. Como devemos responder ao fato de que Jesus voltará sem aviso? É aí a vida cristã, é por isso que nós estamos aqui. Resposta. O que Deus quer de mim, o que Deus quer de você, é uma resposta para Ele. Ele já fez a parte dele. A Bíblia diz que o plano da salvação foi construído antes da fundação do mundo. Antes de tudo acontecer, Deus já tinha determinado tudo. O plano da salvação, tudo está pronto. Agora nós estamos aqui. Que resposta nós vamos dar para Deus? Eu creio, eu não creio. E como eu demonstro isso? É pela fé. Veja o que está dizendo o apóstolo. O apóstolo está dizendo aí, olha, em vista da destruição vindoura e do livramento, Pedro encoraja esses cristãos a viverem vidas piedosas. Havendo, pois, de perecer, né, no verso de número 11, ele diz, todas as coisas, que pessoas vos convencerem santo trato e piedade. Que tipo de gente você é? Que tipo de pessoa você é? Você vive em santo trato. Convém ser em santo trato e piedade. Pessoas santas, pessoas piedosas. O que Pedro está dizendo para aquela igreja?
vocês precisam viver uma vida santa. Uma vida piedosa, pessoas que temem a Deus, pessoas que esperam e confiam em Deus. Sabe, querido, isso não é falando, isso é vivendo. Não importa o que eu falo, não importa o que você fala. Você é o que você faz, não é o que você fala. Você é o que você realiza. Você é o que você pratica. Não importa o que eu diga, querido. Eu posso dizer que acredito em Deus, mas se eu não sou santo, e santo aqui não é um bonequinho de parede. Santo aqui é uma pessoa separada do mundo. Santo aqui é uma pessoa consagrada. A palavra santo tem a ver com consagração, separação. Isso aqui é santo, só serve para isso aqui. Eu separei. Deus consagrou. O homem se consagra para Deus, se separa para Deus. Como deve ser? Que tipo de pessoa você vos convencer? Em santo trato. Pessoas que se separam para Deus. Por quê, pastor? Ele está dizendo, havendo, pois, de perecer todas essas coisas. Pense bem, querido. Eu agora descobri que Deus vai mandar Jesus de volta aqui. Que ele voltará para me buscar. Que ele vai destruir tudo nessa terra. O que resta para mim? O que resta para você? Viver como nos dias de Noé? Comendo, bebendo, fazendo festa, se embriagando, a imoralidade como Sodoma, como Gomorra. Vamos viver à vontade, vamos comer, vamos beber, que amanhã nós vamos morrer, vai acabar tudo. Se você soubesse que hoje ia ser o último dia da sua vida, o que você ia fazer? Você ia para a rua fazer de tudo que você tem vontade e nunca teve coragem? Ou você vai se render a Deus em piedade e falar, Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu quero estar contigo naquele dia. Que tipo de pessoa nós devemos ser em santo trato, em piedade? Pedro continua dizendo, querido, que eles têm que considerar a demora da vinda do Senhor como demonstração de longanimidade. Você precisa entender isso. Que a demora não é porque Deus te abandonou. Que a demora não é porque Deus está com preguiça de vir. É a misericórdia. É a longanimidade. O fato de até hoje você não ter mudado de vida, mas estar de pé, é a longanimidade de Deus. É a misericórdia de Deus com a minha vida, com a sua vida. Por que você resiste tanto? Por que eu resisto tanto à pregação do Evangelho? E Deus insiste comigo, porque Ele te ama. Porque Ele me ama. Ele não quer que a gente se perca. Isso é longanimidade, querido. Deus é longânimo. Olha, eu já estou com 51 anos e Deus insiste comigo. Todos os dias Ele fala comigo, Paulo, isso não é bom fazer. Não faça isso. E eu tenho que ir lá e me arrepender e falar, Senhor, me perdoa, porque eu pequei outra vez. Todos os dias o Espírito Santo fala com você. Por que você não entra no caminho? Ele é longânimo, querido. Mas até quando, pastor? Eu não sei. Esse é o dilema. O que nós temos é hoje. O amanhã não nos pertence. Ele pode nos dar o amanhã, mas Ele pode também não nos dar mais o amanhã. Mas Ele é longânimo, Ele nos deu o dia de hoje. Hoje é dia de salvação, você crê nisso? O apóstolo também exorta aos irmãos a evitar o perigo de decair de Cristo pelo crescimento da verdade. Vamos ler o verso 15, 16, do 15 ao 18. Verso 15, ele diz assim: e tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor,
como também, o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Interessante que Pedro aqui cita Paulo na sua carta, né? É muito bacana isso. Falando disso, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e os inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais juntamente arrebatados e decaia ou descaias da vossa firmeza. Antes crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória, honra, A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Nós, queridos, só temos que fazer uma coisa: acreditar e continuar crescendo. Mas não é crescendo, nas estruturas das igrejas. É crescendo aonde? Na graça e no conhecimento. Crescer no conhecimento de Deus. Crescer no relacionamento com Deus. Você precisa desejar isso. Eu preciso desejar isso. Porque, querido, é isso que vai nos livrar da perdição. A salvação é isso. A salvação é o conhecimento de Deus que nos salva, que nos livra da perdição eterna. Foi por isso que Deus enviou o seu Filho amado. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós vamos celebrar nesse momento a ceia do Senhor. Para nos lembrar dele. Olha o que ele termina. A ele seja o quê? A glória. Agora, como no dia da eternidade. O Senhor Jesus é digno de honra, é digno de glória. Eu quero te convidar a se colocar de pé nesse momento, querido. Eu quero te convidar, nesse momento, nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Nós estamos aqui há 2000 anos, numa reunião com a liturgia um pouco diferente daquele tempo, mas com o mesmo propósito, de adorar a Jesus. Nós oramos, nós cantamos, nós nos alegramos, mas a nossa esperança continua de pé. Um dia ver a face do nosso Senhor. Como é Jesus? Cantamos aqui, O que é que os anjos vê, que os fazem se prostrar? Como é a face do nosso Criador? Como é a face de Jesus? Como é o rosto de Cristo? Você deseja vê-lo? Você deseja encontrá-lo? Você está na igreja porque você ama Jesus ou porque você tem medo do diabo? Hein? Se você está na igreja porque você ama Jesus, você vai segui-lo, custe o que custar. Não importa o tempo que passar. Não importa a dor que você sinta, porque dor maior ele sentiu. Mas se você crê na promessa da sua vinda, você vai perseverar, você vai se esforçar e você vai até o fim, porque aquele que for até o fim será salvo.